volta. Agora a gente vai trabalhar nossa disciplina de geografia para a gente dar continuidade essa semana e finalizar com a aulinha de geografia, tá certo? Então eu vou pedir para vocês pegarem o livro de geografia de vocês, vamos abrir ele lá na página 13 para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? Tá todo mundo com o livro aí na mão? Todo mundo abriu lá na página 13? Então bora começar. Galera, nas nossas últimas aulas, tanto em ciências quanto em geografia, a gente falou bastante sobre as paisagens natural e as paisagens construídas ou modificadas. E a paisagem natural, vamos relembrar, é aquela paisagem que vem da natureza, onde o homem ainda não mexeu, não modificou, tá tudo igual sempre foi. E a paisagem modificada é aquela paisagem onde o homem teve a modificação, onde o homem foi lá e mexeu, construiu casas, prédios, ruas, pontes, onde teve alguma modificação do homem, tá certo? Nós conversamos também bastante sobre os nossos espaços de vivência, o nosso meio ambiente. Então, assim, galera, vamos só para a gente relembrar e a gente conseguir se situar aonde a gente parou no nosso conteúdo, tá certo? Agora a gente vai abrir lá na página 13 e a gente vai dar início a um conteúdo sobre o que é uma paisagem no campo e o que é uma paisagem urbana, tá certo? Então, bora lá na página 13 para a gente continuar. Galera, a prof vai acompanhar aqui no livro da Pro e vocês acompanham no livro de vocês, tá certo? Paisagem do campo. No campo, encontramos sítios, fazendas, rios, lagos, plantações, pastagens e criações de animais. O conjunto desses elementos é chamado paisagem do campo ou paisagem rural. Galera, sempre que a gente falar de sítio, fazenda, o interior, aonde tem mais a paisagem natural, a gente vai estar falando de uma paisagem rural. O ambiente rural é caracterizado pelas estradas de terra, poucas moradias, animais e atividades que geram alimentos. Olha só que interessante, galera. Enquanto a gente estava falando de paisagem natural e paisagem construída, a gente falou bastante da relação do homem com o meio ambiente, certo? Na paisagem rural, o homem ele teve a influência para fazer a modificação, só que não tanto quanto na paisagem urbana. A gente tem mais a presença da natureza, dos animais, as estradas são popularmente mais de terra, então a gente tem a influência do homem sim, porém a influência do homem não é tão grande quanto em uma paisagem urbana, tá certo? Outra coisa muito importante agora, da gente entender como que funciona a paisagem rural, galera, é justamente as atividades que estão presentes na cultura rural, tá certo? E aonde a gente tem duas atividades de muita importância para todo mundo, tá, galera? Que é a agricultura e a pecuária. Lá no livro de vocês, no quadradinho que tem no cantinho do livro, a gente tem justamente a explicação do que é a agricultura e o que é a pecuária. Vamos acompanhar ali, galera? A agricultura é uma atividade que se cultiva a terra, preparando o solo para o plantio. O que é o plantio? É quando a gente planta algum alimento, quando a gente faz uma plantação, é um plantio. Então assim, galera, sempre que a gente ouvir essa palavrinha agricultura, a gente vai estar falando justamente de plantações, seja de alimentos, seja de plantas de árvores, de flores. Então, assim, sempre que a gente falar de agricultura, a gente vai estar falando de plantações, que são muito importantes, né, galera? Os grãos que a gente consome, as verduras, as frutas, tudo isso precisa da nossa agricultura que acontece na paisagem rural.
E embaixo a gente tem a explicação do que é a pecuária. Olha só, a pecuária é uma atividade com a qual a criação e reprodução de animais. Olha só que legal. Então, sempre que a gente ouvir a palavrinha pecuária, a gente vai estar falando de animais, a criação e a reprodução dos animais. Sempre onde existem os sítios, as fazendas que têm criação de animais e reprodução dos animais, a gente vai estar falando da pecuária, a criação de bois, de galinhas, de porcos. Então, isso faz parte da pecuária. Então, marca bem aí para vocês, galera. A agricultura, a gente está falando de plantação. E pecuária, a gente está falando de animais, tá certo? Conseguiram entender? Então, agora, galera, a gente vai lá para a página 14 do livro de vocês, onde a gente vai entender um pouquinho melhor o que é uma paisagem urbana. Então, pode colocar lá na página 14, pode virar o livrinho de vocês na página 14 para a gente conseguir acompanhar, tá certo? Galera, agora a gente vai falar sobre a paisagem da cidade, que é justamente a paisagem urbana. Olha só, a gente falou anteriormente sobre a paisagem rural, que é do interior, das fazendas, estradas de chão. Agora, a nossa paisagem, ela é urbana, da cidade. Então a gente já conhece um pouquinho o que é uma cidade, né, galera? A nossa cidade é uma grande cidade. A capital do nosso estado é uma grande cidade. Então a gente tem vários exemplos do que é uma cidade aqui pertinho da gente. Então vamos acompanhar a leitura lá na página 14. Olha só. Paisagem da cidade. Na cidade, concentra-se uma grande quantidade de casas, prédios, ruas, avenidas, lojas e bairros, que foi construída pelos seres humanos de acordo com suas necessidades. Olha só, aí a gente volta a falar novamente sobre a influência do ser humano na modificação da cidade, na modificação da paisagem. Lembra lá atrás a paisagem natural, a paisagem construída? Então, na paisagem da cidade, o homem teve total influência, que tudo que foi construído na cidade é para necessidade do homem. As estradas, as pontes, as casas, os prédios, os lugares de convívio, é tudo construído pela necessidade do homem. Então o homem teve total influência na modificação desse ambiente. Tá certo? Esse tipo de paisagem também é conhecido como paisagem urbana. Então, sempre que a gente falar de urbano, a gente está falando da cidade, tá, galera? E ali a gente tem uma imagem de uma cidade e no cantinho da folha a gente tem o seguinte textinho, olha só. Desde o surgimento das cidades, os seres humanos têm sido os principais responsáveis pelas transformações do ambiente em que vivem. Por isso, a natureza está sofrendo com a morte dos animais, o desmatamento das florestas, a poluição das águas, do ar e do solo. E aí a gente volta um pouquinho no nosso conteúdo lá de ciências que a gente falou da preservação do meio ambiente. Galera, isso é muito importante a gente parar e pensar um pouquinho. Não é que o ser humano precisa explorar esse ambiente que a gente não vai cuidar da natureza. A gente vai modificar, a gente vai construir as casas, porque é uma necessidade do ser humano. Só que a gente tem que fazer isso com responsabilidade. Tem que cuidar com a poluição das águas, dos rios, tem que cuidar com a poluição da cidade. Lembra que a Pro explicou que aquele lixinho que a gente joga no chão vai parar no bueiro, que acaba parando nos rios, nos mares? Então, a gente vai modificar a cidade conforme a nossa necessidade, mas isso causa sim um grande impacto no meio ambiente, nos animais que pedem espaço para as construções, na poluição do meio ambiente, do ar, que a quantidade de carros que tem na rua acaba soltando vários tóxicos pro ar. Então, assim, a gente tem que cuidar
sim, da natureza, a gente vai precisar modificar o ambiente, mas tem que ser com responsabilidade, tá certo? Então agora nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre o que era uma paisagem rural e o que era uma paisagem urbana, tá certo? Agora no próximo vídeo a gente tem as atividades e a continuação dessa aula. Beijo!